Meu nome é Camila e eu vim contar a minha história para vocês, que é um pouco polêmica, né? Mas que serve de lição, tem uma lição muito grande, né? Enfim, desde pequena eu percebi que a minha mãe, ela era preconceituosa. Mas assim, na época, né, que eu vi umas atitudes dela que me faziam mal, eu não sabia que aquilo era preconceito, que se tratava de preconceito, né? Com o tempo foi que eu fui percebendo que era preconceito, quando eu fui tendo mais entendimento, né? A percepção das coisas, aprendendo sobre isso, que eu vi que a minha mãe era preconceituosa, né? E uma coisa que me marcou muito, uma atitude dela que me chocou e me marcou muito na infância, foi no dia que ela tratou a minha coleguinha de escola muito mal. Eu tinha uma amiga na escola, né, que a gente era muito grudada. E ela era negra. E, assim, eu achava lindo. Eu achava linda a cor dela. Eu sempre achei bonita o cabelo cacheado dela, né? Achava muito bonito mesmo. E eu gostava muito de estar com ela, a gente se vivia junta na sala, a gente estudava junto na mesma sala. E no intervalo, né, na hora do recreio, a gente ficava junta, grudada. Nossa, eu era grudada com ela demais, demais, demais. E um dia, um dos nossos coleguinhas, um menininho, tratou mal ela na minha frente. E eu fiquei muito chateada. Eu briguei, eu não me lembro o que eu falava, o que eu falei com esse rapaz, com esse menino, mas eu me lembro que eu gritava com ele bem chateada, revoltada, só que eu não me lembro o que aconteceu, né? Eu sei, tenho certeza que ele tratou ela mal, né? Que ela chorou e eu gritava com ele. E nesse dia, a minha professora, ela tinha o costume de fazer uma rodinha com todos os alunos, né? E conversava sobre vários assuntos. E quando isso aconteceu, essa professora, ela fez essa rodinha e conversou sobre respeito, sobre cor de pele, sobre religião, né? Eu lembro que ela falava que cada um tinha uma cor diferente, mas que éramos pessoas normais, iguais. Cada um tem uma religião, uma cultura, sabe? Então, ela falou sobre isso, sobre esse assunto. E nisso, gente, ficou na minha cabeça, sabe? Isso ficou na minha cabeça, porque eu ficava pensando, poxa, minha mãe faz tudo diferente, né? Porque conforme eu ia crescendo, eu ia aprendendo uma coisa e via a minha mãe fazendo outra, não é? E teve um dia que a minha mãe, quando foi me buscar na escola, me viu com essa menina, que a gente ficava no pátio, né, à espera dos nossos pais. E a mãe dessa minha amiguinha ia buscar ela todos os dias cedo. A mãe dela era a primeira a chegar para buscar ela. Só que nesse dia a mãe se atrasou. E a minha mãe, quando chegou para me buscar, me viu brincando com ela. A gente tava brincando até de elástico, gente, no pátio da escola. E quando a minha mãe viu eu com ela, a minha mãe entrou com tudo na escola. Saiu me puxando, falando as coisas com a menina. Me enfiou dentro do carro e foi o caminho todinho pra casa, xingando a minha amiguinha, falando um monte de coisa que não queria mais eu com ela de jeito nenhum. E eu só chorava, só chorava. Chegando em casa, minha mãe me enfiou dentro do banheiro, disse que era pra eu tomar um banho e disse que nunca mais eu chegasse perto daquela menina. Nossa, aquilo me marcou, sabe? Eu nunca esqueci isso que a minha mãe fez, nunca. Claro que eu continuei a amizade com a menina, né? Porque a minha mãe, ela não tinha como ficar a tarde todinha na escola junto comigo, né? Então eu continuei a amizade com ela, a gente ficou muito amigas. Mas depois, com o tempo, a gente acabou perdendo contato, se separou, a gente nunca mais se viu, né? E assim, gente, como eu falei pra vocês, eu sempre gostei, eu sempre achei bonito pessoas negras, pessoas com a pele negra. Cabelo, gente, aquelas tranças, eu sempre foi meu sonho fazer aquilo, colocar aquelas tranças. A minha mãe nunca deixou. Minha mãe dizia que era horrível, sabe? Ai, coisa feia, não sei o quê. Era muito chata demais, sabe? E eu fui crescendo assim, com ela do meu lado, sempre falando as coisas, mas eu nunca concordava, né? E um dia, gente, quando eu já tava com uns 20 anos de idade, eu conheci o Emanuel. E adivinha? Ele também é negro. E você já deve imaginar a reação da minha mãe quando descobriu que eu estava namorando o Emanuel. Gente, ela ficou louca.
Você é doida. A menina começou a me chamar de um monte de coisa. Falou que ele só podia ter feito alguma coisa, algum feitiço pra mim. Gente, a minha mãe maluca ficou, sabe, desesperada. Parecia o fim do mundo. Eu não liguei, continuei com o relacionamento com o Emanuel. Ela nunca quis conhecer o Emanuel de jeito nenhum. Ok, segui a minha vida. Continuei namorando com ele. Até que a gente se juntou. Ficamos juntos, né? Eu já trabalhava, eu já era independente, ele também trabalhava, tinha uma família maravilhosa, a minha sogra, gente, um amor de pessoa, um amor, nossa, sempre me tratou muito bem. Só que a minha mãe, ela tratava o Emanuel muito mal, e isso foi me distanciando dela. Só que um dia, quando eu descobri que estava grávida, eu fiquei muito feliz, gente, muito empolgada. E quando eu soube que era menina, nossa, eu fiquei mais feliz ainda, porque sempre foi meu sonho. Aí, gente, fazia tempo que eu não via minha mãe. E eu queria compartilhar essa notícia com a minha mãe, sabe? Essa novidade com a minha mãe. Eu sempre, assim, apesar da minha mãe ter aquele jeito, eu sempre fui muito próxima dela. Ela sempre me cuidou muito bem de mim, sempre me tratou com muito carinho. Só tinha esse jeito que eu não gostava, sabe? Esse preconceito dela. Mas eu senti no coração, gente, de ir na minha mãe e de contar a ela a novidade. E foi isso que eu fiz. Chegando lá e contei pra ela que eu tava grávida, gente, a minha mãe falou algo que foi como se fosse uma facada no meu coração. Ela falou que eu ia dar à luz, que eu ia dar à luz não, gente, que eu ia parir uma macaquinha. Foi isso que ela falou. E, gente, quando a minha mãe falou isso, nossa, eu fiquei arrasada. Foi nesse dia que eu tomei a decisão na minha vida de nunca mais falar com a minha mãe. E foi isso que eu fiz. Voltei pra casa, vida que segue. Minha filha nasceu, a coisa mais linda do mundo, gente, mais linda do mundo, a cara do pai. Mas nasceu, puxou a minha família, lá da minha família, nasceu branquinha. E, nossa, mas a coisa mais linda do mundo, gente, a cara do pai. Eu apaixonada, nossa, fiquei muito apaixonada. A minha mãe, quando viu as fotos, né, tentou contato comigo, né, queria aproximação, mas eu não quis. O Emanuel também não queria de jeito nenhum, não deixava. Falava que não, que a minha mãe não era uma pessoa boa e não sei o que, sabe? E eu não quis contato com ela, não quis de jeito nenhum. Eu ignorei, gente, ignorei todos os contatos dela, né? Então tá certo, o tempo passou e eu engravidei de novo. Dessa vez, um menino, fiz o casalzinho. E o Juan, gente, Juan, o nome do meu menino é Juan e o nome da minha menina é Débora. Então o Juan, gente, já nasceu, já puxou o lado do pai. Todo pai, gente, todo pai. Eu fiquei super feliz, a coisa mais linda do mundo também. Quando eu vi o Juan, gente, eu fiquei apaixonada, porque eu sempre achei bonito, né? Então nossa, eu fiquei muito encantada demais. E a gente tava vivendo nossa vida super feliz, sabe? E a minha sogra, gente, ela sempre foi muito minha amiga. E assim, eu falei pra ela da minha vontade de voltar a trabalhar. Só que o Juan, eu não queria colocar o Juan numa creche, né? Que ele era pequenininho ainda. Quando eu pensei em voltar a trabalhar, ele tinha 2 aninhos, né? E a Débora tinha 5. Então eu falei pra ela do meu interesse de voltar a trabalhar e ela falou assim, eu fico com os meninos. Não seja por isso, eu faço questão de dizer não, de jeito nenhum. Ela era de idade, gente, só que assim, ela era bem ativa, bem durinha, sabe? Só que eu não queria dar aquele trabalho pra ela, eu não queria deixar as crianças com ela. Só que ela fez questão. E ela falou, porque se você voltar a trabalhar na creche, você não coloca esses meninos. De jeito nenhum. Aí tá certo, ela insistiu tanto que eu aceitei e ela começou a ficar com os meninos, começou a me ajudar, né? Ficava com os meninos. A Débora ia pra escolinha, mas ficava meio período, ela buscava, o Juan ficava com ela, não, tudo tranquilo. Só que um dia, ela estava na cozinha fazendo almoço e a Débora e o Juan estavam na área, brincando. Só que minha sogra deixou o portão aberto, sem querer, esqueceu de trancar. A Débora foi lá, abriu o portão. E se não fosse a minha vizinha, a Débora quase que é atropelada. E nossa, quando a gente soube disso, nossa,
A gente ficou muito preocupados, né? Eu conversei com o meu marido, falei pra ele, né, pro Emanuel. E e o Emanuel decidimos conversar com a minha sogra, né, com a mãe dele, sobre o assunto, né, porque ela já era de idade, ela não tinha que ter aquela preocupação com as crianças. A Débora já estudava, então eu decidi colocar o Emanuel numa creche. E nossa, ela ficou arrasada, ela ficou se sentindo muito mal, muito culpada, mas ela concordou, sabe? Ela ficou, tipo, com medo, assim, porque também ela já era de idade, né? Mesmo sendo durinha, mas era uma pessoa de idade, né? Que não tinha obrigação de ficar cuidando de duas crianças, né? Ela concordou, né? Ela não ficou chateada, nada. Coloquei o Juan na creche, né? Quando precisava, assim, alguma coisa pegar as crianças. O Juan passava o dia todo, né? Quando precisava pegar as crianças na escola, né? A Débora e o Juan, ela me ajudava. E ficou assim, sabe, gente? E tava indo, tava tudo bem. Só que o Juan começou a chegar em casa todo assado, sabe? Doente, chorando muito. Ele chorava muito pra ficar na escola, pra não ficar na creche. Coisa assim, gente, que o Juan, 2 aninhos, mas ele sempre foi muito dado com as pessoas. Mas ele chorava, ele não queria ir pra creche. E eu comecei a ficar preocupada. Eu comecei a ficar com medo. Meu Deus, será que estão judiando do meu filho? Sabe? Então eu comecei a ficar com aquilo na cabeça, já desesperada. Quase, gente, quase que eu saio do meu trabalho pra ficar com eles. Nisso, quando eu tava pensando seriamente em sair, a minha mãe me liga. Gente, depois de muito tempo, eu sem falar com a minha mãe, sentindo no coração de atender a ligação dela. Eu atendi, a gente conversou bastante e eu desabafei com minha mãe. Desabafei com ela, contei tudo que estava acontecendo. E ela falou assim, eu posso ficar com a Débora. Aí eu falei assim pra ela, mãe, eu não tenho só a Débora. Eu tenho 2 filhos, Débora e o Juan. Aí ela ficou assim, não sei o que, mas também posso ficar com os 2, não sei o que. Com a Débora, ela queria ficar por quê? Porque minha mãe é muito preconceituosa. O Juan nasceu, puxou o lado do pai. A Débora não, puxou o meu lado, né? Nasceu branca. Então, ela queria ficar com a Débora só porque era branca, né? E eu fui bem curta e grossa com ela. Eu tenho 2 filhos, eu não tenho só um. E ela ficou assim, mas depois, gente, ela me ligou, né? E falou, olha, filha, você sabe, eu sou sua mãe, né? E eu tô aqui pra lhe ajudar. Eu fico com os 2. Eu ajudo você com o Juan também. E nossa, eu não sei porquê, mas nesse momento eu senti que a minha mãe deu um passo muito grande, sabe? E eu conversei com o Emanuel. O Emanuel, nossa, custou, gente. Ele não queria de jeito nenhum. Ele sai desse trabalho, fica com nossos filhos em casa. De jeito nenhum vai deixar o Emanuel, o Juan com a sua mãe, sabe? Não queria de jeito nenhum. Só que eu lutei, gente, eu lutei. Até que o Emanuel cedeu e permitiu, né? Vamos fazer um teste. Só quero ver como esse menino vai chegar aqui em casa. Aí tá certo. A Débora e o Juan começaram a ir pra casa da minha mãe. E, gente, toda vez que eu ia buscar a Débora e o Emanuel na casa da minha mãe, o Emanuel tava tomando banho, tava limpinho, fraldinha seca e todo sorridente. Todo sorridente. Meu filho muito feliz, muito feliz. E a minha mãe abriu o portão, né? Chegava, abriu o portão, o Emanuel corria pra mim, a Débora também. Aí o Emanuel corria, agarrava as pernas da minha mãe, né, da avó, e ela toda sem graça, assim, pegava o Emanuel no colo, sabe? Mas não demonstrava afeto nenhum, sabe? Era aquela coisa, pegava no colo e ficava, mas não fazia, não brincava, toda assim seca, sabe? Mas, gente, eu não sei, eu sentia que Deus estava fazendo algo muito grande ali na vida dela, sabe? Então, nossa, eu fiquei muito satisfeita, muito feliz mesmo. E o Juan, gente, o Juan, louco pela avó. Louco. Muito, sabe? Aquela coisa de agarrar. E ele sempre foi muito assim, carinhoso, gente. Sempre foi muito meiguinho, sabe? E ele agarrava a avó e beijava. E era assim, sabe? Dura, rígida, mas deixava. Não menosprezava o Juan, sabe? E o tempo foi passando, até que um dia eu resolvi
né? Saí do trabalho depois de muitos anos, consegui montar uma lojinha online para mim, trabalhar em casa para cuidar dos meus filhos. O Juan, nessa época, já tinha 4 anos. E assim, não precisava mais a minha mãe ficar com eles dois, né? Não precisava mais. Então, ela todos os dias, quase todos os dias, estava na minha casa para ver os netos. E muitas vezes o Juan não estava em casa, porque o Juan gostava muito dos primos por parte de pai. E ele passava muito tempo, quando chegava da escolinha, muito tempo na casa dos primos. E a minha mãe não ia embora enquanto o Juan não fosse lá em casa para falar com ela, sabe? Então, quando o Juan chegava, abraçava, beijava. Então, a partir desse momento, né, o tempo passou, ela já começou a abraçar, já começou a beijar, né? E hoje, gente, ela é louca. Ela é louca pelos dois, mas ela é maluca pelo Juan, gente. Maluca. Apaixonada nos netos. Ela não gosta do meu marido, não gosta de jeito nenhum do meu marido, não fala muito com ele, mas assim, o meu marido também viu a mudança dela, né? Então, o meu marido também não faz questão que fale com ele, mas que trate os netos, os filhos bem, né? É o que importa. E assim, gente, minha mãe, eu não vou dizer pra vocês assim, a minha mãe mudou, ela não é mais preconceituosa, não. Ela ainda tem um preconceito dentro dela, enraizado dentro dela, sabe? Mas assim, gente, na minha opinião, não sei o que vocês acham, mas na minha opinião, a minha mãe, ela mudou muito. Deus fez uma mudança muito grande na vida dela e eu tenho fé, gente, eu tenho fé que Deus vai fazer muito mais. Eu sempre tô ali, sabe? Me tornei evangélica, minha sogra... quando eu conheci o Emanuel, eu nunca fui religiosa, mas a minha sogra, ela sabe, sempre ali falando comigo sobre Deus, e eu comecei a frequentar a igreja dela também. E hoje eu converso com a minha mãe sobre isso, sabe? Eu sempre tô mostrando ali na Bíblia para ela o que Deus acha, da diversidade, né, que é criação divina, todos nós somos criaturas de Deus, que Deus fez todos nós, cada um de um jeitinho diferente, né, que é isso que dá graça no mundo, sabe? E eu converso muito com ela sobre isso, que a gente não pode ter esse tipo de sentimento, esse preconceito, que nós vamos para o mesmo lugar, sabe? Nós morremos do mesmo jeito, o nosso sangue é da mesma cor, sabe? Então eu converso sobre essas coisas com ela. E hoje ela me escuta, coisa que ela não fazia. Ela não me ouvia. Quando eu falava sobre isso, já mudava de assunto, já ia embora. Agora não, ela já escuta, né? Então eu acho, gente, que é uma mudança muito grande, que isso é obra de Deus. E eu tenho certeza, gente, eu tenho fé que ela vai mudar muito, muito mais. Então, amigos, o que é que vocês acharam dessa história? Mais uma história real enviada por escrita. E, nossa, eu achei essa história muito interessante, gente. Gente, infelizmente, tem muitas pessoas preconceituosas, muitas pessoas mesmo, que acham que são melhores, né? Que, eu sou branca. Como se fosse diferente. Como se não tivesse um coração ali batendo igual o de uma pessoa com a pele negra, como se não fosse morrer, como se não fosse adoecer do mesmo jeito de uma pessoa de pele negra. Gente, pelo amor de Deus, né? Eu não consigo entender, não entra na minha cabeça esse negócio de preconceito, porque é de uma cor diferente. Gente, pelo amor de Deus, é uma cor, né? Somos todos iguais. E é como ela falou, se não existisse essa diversidade, que graça teria o mundo? Se o bonito é a cor, se o bonito é a diversidade, sabe? A diferença de cada um, né? Então, nossa, eu fico feliz, né? Por ela estar mudando aos poucos, né? Isso com certeza deve ter vindo da criação dela também, né? E outra coisa interessante que eu achei é que nem sempre, se você tem um pai e uma mãe preconceituosa, o filho vai ser do mesmo jeito, né? Ela cresceu com a mãe preconceituosa, mas ela não concordava, ela nunca gostou das atitudes da mãe, né? Então, achei bacana também, né? Então, aquele ditado, filho de peixe, peixinho é um ditado que não faz tanto sentido, né? Porque nem sempre é desse jeito, né? Nem sempre o filho puxa
a personalidade da mãe ou do pai. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história, tá bom? Curta, comenta, compartilha. Se você for novo aqui de paraquedas, se inscreve aqui embaixo. Ative o sininho da notificação da opção todos para não perder uma história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!